O episódio 7 de The Amazing Digital Circus chegou na minha porta e fez assim, ó. Toque, toque, toque. E eu abri. Quem é? Ele disse R$ 2 ou um trauma psicológico misterioso? Irmão, o que foi isso que eu acabei de assistir? Sério. Eu tô simplesmente sem palavras pelo que eu acabei de assistir. Sério, de verdade. Ô, Gusworth, quem foi que te maltratou, hein? Pra você tá dando tanto trauma psicológico na sua audiência? Pelo amor de Deus, mulher, o que foi isso? Foi um bagulho sinistro demais até pra colocar em palavras, mas vamos lá, vamos do começo. O que aconteceu no episódio 7 de The Amazing Digital Circus? E antes que você possa reclamar, deixo aqui meus avisos de spoiler pra vocês. Vão lá, assistam, porque simplesmente sem palavras pra descrever o que foi esse episódio de The Amazing Digital Circus. Bom, o episódio começa com a turma, né, perguntando pro Caim qual seria a próxima aventura. E o Caim tá lá atacando foda-se pra ele desde o episódio 5, que diz assim: não planejei nada e tal, não sei o que, beleza. Aí tem até um negócio de um quarto chinês lá que ele bota uma folha por debaixo da porta e sai outra folha. Aí a galera pergunta: o que diz aí? Ele diz: não sei. Não sei ler chinês. Juro que eu dei uma risada sincera nesse momento. Foi. Sério, o Guilherme Briggs é o rei da dublagem. Ai, que saco. Ele vai lá, diz que não tem nada pra eles fazerem, aí diz: tem a praia na lateral do circo, que vocês nunca foram, então vão lá pra ver qual é. Aí todo mundo vai, né? Todo mundo vai, chega lá, trocam de roupa, vão pra praia, blá blá blá, tudo enquanto. E aí tudo tá lindo e maravilhoso, né? Nisso, o Jax, lembra do Jax? Jack, eu disse que a gente ia falar mais dele, né? Chegou a hora, chegou o momento. O Jack tá lá, na dele, nem trocou de roupa, nem ficou com roupa de banho. E aí o Zubo vai lá e começa a jogar água nele. Aí ele fica: não sei o que, por que você jogou água em mim e tal. Aí ele: não, porque foi pelas vezes que você me maltratou, e pelas vezes que você maltratou alguém, ou não sei o que mais lá. E aí o Jax tá 100% depressivo, né? Essa altura do campeonato ele tá assim: Hello, darkness, my old friend. Ele tá escutando NX0 e Evanescence on repeat. Beleza! Nisso a Pomni conhece outro personagem que é um manequim, que segundo palavras dele, ele não foi dado um avatar especial pelo Caim e ficou como manequim, né? E ele se denomina Abel, aí você já fica: certo. Caim e Abel, né? Beleza. E ele disse que encontrou uma saída do circo digital. Só que eles não podiam conversar no aberto porque o Caim podia ouvir. Ok, tudo bem. Corta a cena, o Jack está no quarto dele, escuro, que, um parêntese aqui, é um quarto bem de menininha, né? Tipo assim, tava escuro, tava, mas dava pra você ver que tinha coisinhas de menininha, tipo estrelas, e o quarto era meio rosa. Tinha um tapete fofinho e essas coisas assim. Estranho. Mas tudo bem. Nisso ele tá lá, depressão, choro, sofrimento, depressão. E aí ele vira uma foto, uma Polaroid dele, da Ribbit e do Kaufman. E você fica pensando assim: cara, pica. Porque isso dá muito pra entender porque que o Jax tem aquele ar de engraçadinho dele, porque ele perdeu realmente todos que ele gostava, né? Que era a Ribbit e o Kaufman. Nossa, assistir os primeiros episódios agora vai ter um novo significado, né? Sabendo que ele e o Kaufman eram tão próximos. E aí, beleza, né? Nisso, ele começa a ter uma field trip bizarra, porque primeiro ele enxerga um buraco na parede, aleatório, um buraco na parede. Desse buraco começam a sair umas mãos assim, querendo alcançar ele assim. E aí tem uma hora lá que ele encosta o dedo assim nessa mão estranha e começa a ter uma field trip bizarra. Na primeira vez que eu assisti essa cena, eu fiquei assim: o que é que está acontecendo em nome do Senhor Jesus Cristo? Meu Deus do céu, o que é isso que eu tô assistindo? Uma field trip bizarra, umas formas assim, distorcidas, uns caleidoscópios estranhos, bizarros, sabe? E você fica assim: meu Deus, o que é que eu tô vendo? O que é que eu tô assistindo? Senhor Jesus Cristo. Aí ele tá lá, sem roupa, diga-se de passagem, ele tá sem roupa, passando por esses campos, projeções, caleidoscópios, não sei nem o que é aquilo, bizarros. E aí tem uma hora lá que ele tá
perto de parece uns cogumelos estranhos. E ele começa a ver formas da Ribbit e do Kaufman, sabe? E assim, vou deixar pra comentar um pouco mais sobre essa parte mais tarde. Mas essa parte em que ele começa a ver formas dos dois amigos dele é muito interessante. E aí ele começa a sorrir nessa hora. E aí, tipo, corta a cena com a batida da Pomni na porta. Irmão! Ele tava com um pé na abstração. Com um pé na cova, praticamente. Gente do céu, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com esse menino, gente? Sério. A Pomni bate na porta dele e eu falei assim, ai, chega, eu fiquei mole. A Pomni bate na porta dele e pergunta se ele tem alguma chave que abra o quarto chinês, porque lá o Caim não entraria, né? E eu tava assim, Pomni, você salvou a pátria, não ironicamente. Aí ele disse que tem um molho de chaves e tal, e que dava pra testar na porta, né? E aí eles testam todas as chaves e no final a porta não tava trancada. A cara da Pomni me define muito nessa hora. Beleza, eles entram e o Abel começa a discutir sobre o que é que o circo digital é e como eles sairiam dali, né? Essa parte é muito interessante porque ele dá um insight sobre o que realmente aconteceu, né? Sobre como é que a CIA, não a loja de roupa, mas a companhia que desenvolveu o Digital Circus, como elas fizeram para poder colocar todo mundo no jogo, né? Porque segundo ele, eles estão tipo numa cápsula de confinamento, no qual eles plugavam o jogo na cabeça da pessoa através de um headset e deixavam essa pessoa meio que viva no mundo virtual, né? E aí a CIA, não a loja, a desenvolvedora de jogos, começou a botar os seus próprios funcionários para ficar dentro desse mundo virtual, né? O mundo virtual do circo. Beleza. O plano do Abel era conseguir permissões de administrador para conseguir acessar a sala do Caim, para conseguir apertar um botão azul que desconectaria todas essas cápsulas do jogo e as pessoas consequentemente entrariam no mundo real novamente. Beleza. Plano feito. O Jax até brinca dizendo, isso aí é mais uma aventura do Caim, não sei o que mais lá. Beleza. E todo mundo, não, vai dar certo, não sei o que, confia, blá blá blá, essas coisas assim. Lindo, tudo lindo. Nisso, o Abel deliberadamente começou a querer deixar o Kingo de fora. E eu fiquei assim, você tá muito esquisito, você não brinque com o meu Gold não, tá? Porque o Kingo é o meu Gold e eu vou defendê-lo até o último episódio. Beleza, passa um tempo e aí a galera incube o Jax de conseguir roubar a chave do Caim, né, que ele tem uma chave para a sala dele, e a galera vai atrás das permissões de administrador. E aí o Abel não quer dar permissão pro Kingo, mas a Pomni insiste. E aí tem a cena em que ela distribui essas coisas, né? O Jack eventualmente consegue a chave e eles distribuem essas permissões de administrador pra galera. E aí ela dá uma pro Kingo. É, o Kingo olha assim pra aquele pin, parece um pin de uma mãozinha, né? Olha pra aquela mãozinha e aí ele se lembra de alguma coisa, alguma permissão, alguma coisa que aconteceu na época que ele era desenvolvedor, porque assim, a teoria mais aceita ultimamente é que ele era realmente um dos desenvolvedores do Digital Circus, né? E quando ele pega aquilo ali, que ele sai do forte, ele esquece o que ele ia dizer porque ele fica biluteteia das ideias na luz. E eu fiquei assim, não, como pode? Volta pra dentro do forte, volta agora. Enfim, aí os 6 conseguem chegar na sala do Caim, né? Antes disso, o Abel fala pra Pomni, faça a escolha certa e eu fiquei, isso aí é SUS, hein? Isso aí é SUS demais, SUS! Enfim, aí eles chegam lá, passam por uma sala onde tem um monte de esferas, parece assim uns globos de neve que tem as aventuras. E o Jax tá muito hemogótico, tava com um pé na abstração e o outro na loucura, tá lá contemplando as coisas com um olhar de perdido, né? E aí tá todo mundo, meu Deus, a gente vai conseguir sair do circo, não sei o que, não sei o que. Incrível, lindo e maravilhoso, todo mundo dá as mãos, um momento maravilhoso, lindo. Só que aí chega lá, no painel de controle do Caim. E aí ele tem 2 botões, né? E aí aparece na tela, botão vermelho, o programa continuará rodando e os jogadores permanecerão dentro do circo. Botão azul, todos os jogadores serão desconectados e o jogo se encerrará para sempre. Parece para mim uma escolha óbvia.
né? Mas, desde quando o Abel quis excluir o Kingo da história, eu fiquei assim, tem coisa aí. Não é tão simples quanto parece. Não é uma escolha Matrix das ideias. Tanto é que, parando para pensar agora, fazendo essa reflexão, a pílula vermelha no Matrix é que é a da verdade. E a pílula azul que ele oferece pro Neo é a pílula de continuar dormindo. Parando para pensar agora, faz muito sentido isso. Mas, enfim, vou deixar para comentar mais pra frente. Eles vão lá e a Pomni fala assim, gente, pera aí, que tem coisa aí, não é tão simples assim, vamos refletir. E aí o Kingo quis apertar o botão, aí começou uma discussão, vamos apertar o botão, não vamos apertar o botão, vamos apertar, não vamos, não vamos, não vamos. Nisso o Jax começou a pirar num grau nunca visto antes. Ele começou até a ter flashbacks de cenas reais, que aparece lá uma casa misteriosa e uma estrada assim, umas curvas. Parece aquele comercial que tinha aquele menino do exorcista que tinha um acidente na curva. Eu tava vendo a hora ter um jumpscare daquele. E aí ele começa a surtar, e aí ele sai empurrando todo mundo e aperta o botão vermelho. E nessa hora eu fiquei assim, meu Deus. Meu Deus. Você é uma psicológica. Eu já tava traumatizada além da conta. Quando ele apertou o botão vermelho, acho que meu sangue esfriou, assim. Esfriou num grau que eu fiquei toda arrepiada. E aí o Caim aparece na tela e diz assim, parabéns, vocês escolheram um final bom, que é ficar aqui comigo no circo. Quem gostaria de voltar para o mundo real? E aí todo mundo fica com uma cara de, quê? O que tá acontecendo? E aí o Jax começa a surtar mais do que ele já tava e diz assim, eu tava certo? Era só mais uns das suas aventuras? Eu tava certo, não sei o que mais lá. E aí o Caim mostra que o Abel nada mais era do que um NPC. E ele até bufa o Abel na frente deles. E aí a galera ficou tipo assim, chocada, né? Aí acho que a Hagatha que pergunta assim, o que aconteceria se a gente tivesse apertado o botão azul? Aí ele diz assim, cara, eu não pensei nessa parte, eu deixaria pra bolha resolver. Aí a bolha diz, eles iriam pra cidade dos camarões. E aí ele cidade dos camarões, whatever. Só que vocês escolheram ficar aqui comigo no circo. E aí, tipo, o Jax, no surto psicótico que ele tava tendo, pegou e disse assim, é isso, não é? Você tá manipulando nossas mentes pra que a gente não possa fazer nada, além da sua vontade aqui dentro do circo. E aí o Caim começa, não, eu não consigo manipular a mente de vocês. Eu só consigo modificar um pouco a mente pelas aventuras. Mas é só isso. Eu não consigo mexer na mente de vocês além disso. E aí eles começam a acusar o Caim das coisas, sabe? De roubar os nomes, de alterar as memórias, de fazer todas essas coisas. Aí perto do final, o Kingo, que tá na frente de uma tela estourada de luz branca, pega e diz assim, Scratch, a primeira abstração. Aí o Caim diz assim, não é nada disso que você tá pensando. Não, eu não fiz isso. Não sei o que. Começa a dar umas desculpas, deixa uma cesta de presentes no chão e some. E o episódio acaba. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, acabou assim. Eu preciso de respostas. Volta aqui, Ghostworks. Volta aqui. Sério, insano esse episódio. Cara, eu fiquei assim, que absurdo é esse que eu acabei de ver? Primeiro que o Jax estava quase com o pé na cova. Segundo que agora a gente descobriu que o Caim é que tá fazendo eles abstraírem, modificando as mentes dele. Terceiro que ele modifica tanto que ele leva as pessoas à loucura. Gente, essa IA maldita virou o vilão da série. Tá vendo por que eu não gosto de inteligência artificial? É por isso! É por isso que eu não gosto. Cara, que insano. Insano. Esse episódio foi simplesmente insano. Mas vamos por partes, né? Primeiro vamos falar da abstração, da quase abstração do Jack. O menino precisa de terapia. Precisa de terapia porque aquilo ali não é normal. E ele tava indo. Se a Pomni não batesse na porta, ele ia. Ele ia pra caralho abstrair. E o que é mais assustador é que, apesar da imagem estranha e bizarra da abstração, você vê que pra pessoa que tá abstraindo é um tanto quanto pacífico, sabe? Porque tem uma hora lá que ele começa a sorrir, ele fecha os olhos e ele parece que tá em paz. É como se estivesse morrendo mesmo, sabe? Gente, é bizarro.
bizarro. Tipo assim, dá pra você tirar várias metáforas aí de se mandar de arrasta pra cima, de paz através da morte. Gente, que loucura, que loucura. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava vendo é que o Jax, lá perto do final da sequência, ele começa a ver naquelas formas bizarras e distorcidas, formas dos amigos dele, né? Da Ribbit e do Kaufman. E dele também, né? Que tem umas formas de coelho também lá. E eu acho que se ele prosseguisse com a abstração, essas formas se tornariam cada vez mais claras pra ele, né? Tipo assim, ele conseguiria ver mais da Ribbit, mais do Kaufman, mais de si mesmo. E é como se eles estivessem esperando pelo Jax no pós-vida, né? Na morte, no céu. Gente, isso é bizarro. Sério. Se a Pomni não tivesse batido na porta, o Jax já era. É bizarro como é fácil pra pessoa se abstrair, sabe? Claro que, como a gente sabe agora, tem manipulação do Caim. Mas é muito fácil. É fácil. É como... Eu não sei quem é que foi que disse essa frase, mas tem uma frase que diz assim: morrer é muito fácil. É como simplesmente ir dormir, fechar os olhos e cair no sono. Você nem percebe. Assim, tem gente que experiencia, né, aquelas experiências de quase morte que dizem várias coisas assim, bem parecidas com o que o Jax experimentou, né? Uma luz no fim do túnel, uma sensação de paz, uma vista de cima do próprio corpo, sabe? E é bizarro como isso foi retratado pelo The Amazing Digital Circus. E diga-se de passagem, muito bem retratado, viu? Foi uma representação acurada, porque a gente sempre se perguntou desde o episódio 1 como é para a pessoa que tá abstraindo, o que ela sente, né? Como ela tá se sentindo, o que ela vê. E aí com o Jax a gente conseguiu finalmente entender o que ela vê. Ela perde a cabeça, passa por um momento de sofrimento, mas ela tá em paz. No final, quando ela transiciona realmente para abstração, você percebe que ela tá em paz. É uma loucura. Uma loucura, loucura, loucura mesmo. Enfim. Agora vamos para as revelações do final do episódio, que tipo assim, o Caim mexendo na mente das pessoas e fazendo com que elas enlouqueçam e abstraiam. Meu brother, que loucura! Que loucura! Sério. Claro que a gente sabia que o Caim manipulava a mente das pessoas, né? Porque tem no episódio 4, por exemplo, aquele molho da estupidez, molho da idiotice, sei lá, que até acerta a Agatha no olho e ela fica toda idiota trabalhando na cozinha e tal, não sei o quê. Mas a gente achava que era só isso, que parava por aí. Mas uma teoria que eu vi falando sobre manipulação é que mesmo que ele tenha só esses módulos temporários de alterar a mente das pessoas, com o King, com certeza ele tá manipulando a mente do Kingo, mas mesmo que seja só temporariamente, a modificação que ele fez no Kingo, que é tornar ele estúpido, assim, entre aspas, né? Tornar ele mais, assim, bobão na luz, né, quando ele tá sobre uma luz forte, é extremamente diabólico quando você para pra pensar que o circo e a maioria das aventuras em que o Caim coloca eles é sobre uma luz forte. Tá sempre tudo bem iluminado, entendeu? Não dá espaço para eles terem momentos no escuro, né? Mais no episódio 3, né? E no episódio 6, né? Que teve aquele momento com a Pomni e com a Agatha. Mas, tipo assim, você vê que eles estão sempre sob uma luz forte. Então, mesmo que a modificação que ele fez no Kingo de tornar ele estúpido na luz seja temporária, ele tá quase que constantemente exercendo essa modificação. Porque tá sempre tudo bem iluminado, sabe? É diabólico e é maldita, que saco! Mas assim, uma coisa que eu argumento é que o Kingo tá começando a se lembrar das coisas. Porque no final do episódio ele tava sobre uma tela estouradaça de branco e ele começou a se lembrar do Scratch, da primeira abstração. Eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas a entrar no circo. Provavelmente ele é um dos programadores originais do circo. Então ele lembra da equipe de desenvolvimento que estava lá. Com certeza esse Scratch era um dos desenvolvedores do circo também, entendeu? Que o Caim conseguiu entrar na mente dele e modificar tanto que ele enlouqueceu e abstraiu. Sério, que diabólico, que do mal, que cruel. Meu Deus do céu. E também teve o plano do Abel, né? Que agora você fica pensando, será que tudo que ele falou é verdade? Ou será que tudo que ele falou é mentira? Da onde que ele tirou essas informações? Você
Dá pra questionar tudo que tem ali agora. Nada do que a gente vê pode ser real. Pode ser que todos eles sejam uma IA, pensando que são humanos. Pode ser que eles sejam humanos que tenham memórias alteradas de que tinha alguma vida no mundo real. Que pode ser que eles tenham, sei lá, só sejam IAs que acham que são humanos e que essas memórias humanas foram implantadas pelo Caim. Pode ser que eles sejam nada disso, que eles sejam só humanos aleatórios que pegaram o jogo um dia pra jogar e que ainda estão conectados e que eles podem se desconectar quando quiserem. Cara, teorias infinitas dá pra criar. Dizem que a grande inspiração para The Amazing Digital Circus é uma obra chamada I Have No Mouth and I Must Scream, que é Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Eu esqueci agora quem é o autor. Mas que é uma obra que trata sobre uma inteligência artificial que pega um grupo de humanos e passa mais de um século torturando eles, entendeu? E é uma obra bem antiga, dos anos 60, eu acho. E as teorias aí que estão surgindo, já que The Amazing Digital Circus é tão inspirado nessa obra, é que alguém vai ficar pra trás. Tipo assim, porque nessa obra do I Have No Mouth and I Must Scream, um dos humanos, percebendo que eles não conseguiriam tirar a própria vida sem que a IA revivesse eles, um dos humanos escolhe matar os outros de propósito, para que os outros fiquem livres do controle da IA e consigam descansar em paz, né? Por assim dizer. Mas ele fica pra trás e a IA transforma ele numa meleca e fica torturando ele pra sempre. E eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer no final de The Amazing Digital Circus. Tipo, a IA, que é o Caim, vai querer torturar eles pra sempre, né? Vai querer fuçar mais ainda na mente deles pra tentar fazer com que eles abstraiam e que eles fiquem pra sempre lá junto com ele no ciclo, mas algum deles, eu suspeito que ou Jax ou Kingo vai se sacrificar pra ficar no ciclo e deixar que os outros se libertem, que vão embora. Eu acho que é isso que vai acontecer. E além disso, a gente precisa descobrir o que o Kingo sabe, né? Porque eu acredito que ele seja um dos programadores originais, se não for o próprio Abel, né? Porque uma coisa que ficou muito suspeita quando aquele manequim chamado Abel quis excluir o Kingo de tudo, foi que ele não queria que o Kingo participasse. Então eu acho que o Kingo pode ser o próprio Abel. É uma teoria. E aí, se o Kingo escutasse o nome do Abel, eu falei, ei, mas eu sou o Abel, ele não é o Abel. E aí estragaria a aventura do Caim, entre aspas. E ele precisa dizer o que ele sabe. Alguém tem que colocar esse homem no escuro e sentar lá com ele umas horas pra descobrir o que ele sabe. Porque ele é a chave pra conseguir sair dali. Ele é a chave, com certeza é. E a gente nunca vai saber se a aventura era real ou se não era real, entendeu? O que teria acontecido se eles tivessem apertado o botão azul de primeira, sabe? Será que eles iriam realmente para a Cidade dos Camarões? Ou será que eles sairiam do circo digital? A gente nunca vai saber. Nossa, que saco, que ódio! Enfim, esse episódio foi incrível. Essa série é incrível. Você sai lá com traumas psicológicos? Sai. Mas é muito incrível essa série. E assim, se você chegou até aqui no episódio 7, no final do vídeo, e ainda não assistiu, vá. Só vai. Pega pra maratonar, tem 7 episódios. Pega um copo de água, sei lá. Maratone essa série, porque vale muito a pena. E agora é aguardar o próximo episódio, né? Seja lá quando ele for sair. Pega numa margem de eu acho que daqui uns 3, 4 meses. Enfim, aguardaremos, né? Para o próximo episódio de Ghostworks acabando com o nosso psicológico. Incrível. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve aí, deixa um comentário se você gostou do episódio 7 de The Amazing Digital Circus. Comenta também a sua teoria sobre o que está acontecendo nesta bodega, neste antro, nesta pocilga, nesta brincanagem que é o Amazing Digital Circus. E é isso. Mantenha a sua sanidade mental intacta o melhor possível e a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Tchau!